Bom dia, meus queridos. Hoje nós vamos tratar da história de José. A história de José é uma história longa, muito complexa, que vai de Gênesis, capítulo 37, versículo 1, até o capítulo 50, versículo 26. Então, essa aula vai ser um pouquinho longa. Não se esqueçam de acompanhar não só as aulas pelo YouTube, pelo canal, mas também através da apostila, porque a apostila vai te dar o melhor subsídio de compreensão, tá bom? Então vamos lá, aprender um pouquinho sobre essa história. A história de José vai se caracterizar por ser uma novela. A história foi influenciada pela tradição sapiencial de Israel. Em Israel, o temor a Deus era um fator necessário para se alcançar a sabedoria. E José vai personificar todas essas características. E assim ele vai ser apresentado em toda a narrativa como modelo de sabedoria. Na tradição sacerdotal, José relata a Jacó as conversas mal intencionadas dos seus irmãos. A predileção de Jacó por José vai ser a causa da desavença entre os seus irmãos, principalmente quando lhe é dada a túnica principesca, né, que vai atiçar ainda mais esses ciúmes. Jacó vai enviar seu filho José para saber como estão os irmãos que estão apacentando o rebanho. Os irmãos planejam matar José, mas Judá intercede e eles decidem vender José aos ismaelitas. Na narrativa eloísta, né, que já é outra narrativa, Rúben vai persuadir os irmãos a não matar José, e sim colocá-lo dentro de uma cisterna, né, porque ele teria essa intenção de soltá-lo à noite para salvá-lo. Mas aí os comerciantes de Mediã vão passar e encontram José, e assim eles vão, né, e levam José para o Egito. O irônico é que a gente vê que os irmãos vão transmitir a morte de José usando sua túnica, agora suja de sangue. O grande sofrimento para o pai, para Jacó, é descrito vividamente e logo a cena muda para o Egito. E aí tem a venda de José para Potifar, que é dispensor-mor da corte de Faraó. Rompe então, portanto, essa história de José para se narrar a história de Judá, quando ele se separa dos irmãos e vai casar com uma cananita que tem 3 filhos. O filho mais velho, casa-se com uma cananita chamada Tamar. Desagrada o Senhor e morre. No mundo antigo, uma morte prematura vai estar ligada a uma causa do pecado. E segundo a lei do Levirato, lá em Deuteronômio 25, de 5 a 10, o irmão de deve desposar sua viúva, porque morre sem deixar filhos. Judá dá o seu segundo filho, Onã, a Tamar. Mas Onã não queria dar um filho ao irmão e não completa assim o ato sexual. Onã, portanto, morre. Depois de perder 2 filhos, Judá reluta em dar o seu terceiro filho a Tamar, para desposar Tamar. Depois da morte da mulher, Judá viaja a Timná para tosquiar o rebanho. Tamar, aproveitando dessa situação, já não aguenta mais, né, a situação dela, coitada também, disfarça-se de prostituta e vai seduzir Judá. Insiste em ficar com seu sinete e seu cordão e o bastão como penhor do pagamento. Como seria de esperar, Tamar engravida de Judá e ele a comunica a sua gravidez, porque ela está noiva do seu terceiro filho. Então, portanto, se ela está noiva do terceiro filho, ela não poderia estar grávida, né? Ela teria que ser julgada e morta por isso. Judá vai sentenciar essa mulher à morte e o castigo pelo adultério dela.
porque ela já estava comprometida com o terceiro filho de Judá. Quando esse momento crítico se apresenta, ela vai e apresenta o sinete dele, o bastão dele, identificando Judá como pai da criança. Judá então vai absolver Tamar, admite a sua culpa por não ter cumprido a lei do levirato, que era de dar. Ele ficou com medo de dar o filho, o terceiro filho, e ele também morrer, né? Então, ele admite a culpa por não cumprir a lei, que está em Deuteronômio 25, e por isso a história vai continuar com a luta desse filho no ventre de Tamar, como foi no ventre de Rebeca, antecipando assim um futuro que vai haver entre conflito entre essas tribos. Essa história de Judá com Tamar é para mostrar por que há conflito entre as 12 tribos. Aí Pérez vai abrir uma brecha no útero da mãe e sai, em vez de ser Será. Ele rompe a primogenitura do outro filho, né? E ali ele recebe o nome graças a um fio escarlate que a parteira amarra na sua mão. Pelo ato corajoso de Tamar, a linhagem de Judá é salva da sua extinção. Dessa linhagem sairá o maior rei de todo Israel, que será Davi. A narrativa volta, portanto, ao momento que José vai ser vendido aos ismaelitas. Ao chegar ao Egito, ele é vendido como escravo de Potifar. Logo alcança uma posição de confiança entre os egípcios. Será abençoado por causa de José. A mulher de Potifar vai assediar José sexualmente. Ele, certo dia, agarra a veste, e essa veste será usada como uma evidência dos ciúmes. Em vez de ser morto, né, porque ela vai ter a veste dele nas suas mãos, ele tenta fugir, mas ela segura ele, e isso vai ser usado contra ele. Então, por isso, ele será aprisionado e fica encarregado dos prisioneiros. No capítulo 40, ele é descrito como escravo de 2 nobres prisioneiros, o copeiro-mor e o padeiro do rei. No Egito, a gente tem que entender que era natural ter essas interpretações de sonhos feitas por profissionais. Na prisão, José afirma que a interpretação dos sonhos só caberá somente a Deus. Depois de ouvir os sonhos, José passa a interpretá-los. José fica na prisão por mais 2 anos. José é trazido a Faraó para interpretar seus sonhos. Depois que todos os sacerdotes falharam, por sua vez, José repete que é Deus quem interpreta, em que dá a interpretação que se comprova ser verdadeira. 7 anos bons serão interpretados, que se comprova ser seguido de 7 anos de muita fome, representado pelas espigas as espigas de milho ressequida. Então, os 7 anos bons, representado pelas vacas gordas, né? Por isso que a gente usa a expressão até hoje, né? Quando a gente tem dinheiro, né? Época das vacas gordas. Vem daí, vem da Bíblia. E a época das espigas ressequidas, do milhozinho mal, né? Então, é a época que a gente está ferradão na vida. Na tradição eloísta, José vai ser nomeado mordomo e vai ficar encarregado das finanças do Egito. José, segundo Javista, a tradição javista, José é nomeado vizir do Egito, o cargo ainda muito mais elevado do que mordomo. José é atraído pela corte egípcia e até recebe o nome egípcio de Safaná-Peneá, que é Deus fala e vive. Isso quer dizer Safaná-Peneá. E uma esposa egípcia que vai ser dada a ele, filha de um sacerdote. Seu sofrimento anterior vai ser esquecido, e assim que o primeiro filho recebe o nome de Manassés.
e seu estado de prosperidade é lembrado no nome do seu segundo filho, Efraim. Deus me tornou fecundo. A narrativa volta a José e seus irmãos. Depois que a fome se instala na Palestina, Jacó vai enviar seus filhos ao Egito. Só não envia o seu filho Benjamim, o outro filho de Raquel. José, para o pai, estava morto. Então ele quer segurar ali o outro filho de Raquel, chamado Benjamim, que vai substituir a José no afeto de seu pai. Os sonhos de José vão se realizar quando seus irmãos se prostram diante dele. José o reconhece, mas eles não reconheceram José. José vai acusar seus irmãos de espionagem e vão insistir que tragam Benjamim até ele para provar que não são espiões. O capítulo termina com o lamento de Jacó pela perda do seu filho predileto. Quando os irmãos voltam ao Egito, tudo parece transcorrer bem. Simeão é solto, José prepara um banquete e trata com muito carinho Benjamim e se emociona com esse encontro. José instrui o mordomo para que coloque uma taça de prata na sacola de Benjamim. Essa taça era um objeto sagrado usado para as adivinhações. Os irmãos ficam chocados com a acusação de roubo que vai ser feita a Benjamim e proclamam veementemente a inocência dele e fazem um juramento de morte ao ladrão e à escravidão, caso a taça fosse encontrada com qualquer de um deles. Eles não eram ladrões. O castigo então será a escravidão e não a morte para o ladrão, e os outros partirão em liberdade. Ao isolar Benjamim dos seus irmãos, José quer ver se eles deixarão realmente Benjamim se tornar um escravo, como deixou o próprio José se tornar um escravo no Egito. Ele joga com isso. Como é de se esperar, a taça vai ser encontrada na sacola de Benjamim. Judá fará um discurso apaixonado com ênfase na tristeza do pai de perder novamente um filho tão querido, predileto, pois já tinha perdido José. José pede para que outro fique no lugar de Benjamim, qualquer irmão que José escolhesse. Ao ouvir o apelo de Judá, é tomado por uma grande emoção José e decide fielmente revelar sua identidade. Essa teologia, quer dizer, esse ensinamento dessa história de José é que Deus dirige, Deus vai orientar todos os acontecimentos e o que os irmãos pretenderam como mal, Deus redimiu, intervém na história e vai preservar da destruição total. José liberta os irmãos, eles se reconciliam, Jacó tem a notícia que José vive e muda para o Egito. E tem o tão esperado encontro de José com seu pai. A descida de Jacó para o Egito é a imagem maior da história de Israel como preparação para o novo capítulo que nós vamos ver a seguir, que será o Êxodo. Na tradição eloísta, aí a gente vai ver que José é chamado ao leito de morte do pai, quando ele pede para ser enterrado junto da sua amada Raquel. Descreve a adoção dos filhos de José por Jacó. A tribo de José será dividida em 2 tribos, por isso 12 tribos, que muita gente não entende, porque Jacó vai perfilhar os filhos de José. E ali vai ser dividido também em Manassés e Efraim. Instalaram nos montes samaritanos, se tornando as tribos poderosas do reino do norte. Pela adoção, Jacó faz seus netos membros da família de Israel e iguais às outras tribos. As bênçãos são dadas por Jacó a todos os seus filhos no leito de morte. A conclusão do autor sacerdotal mostra que os filhos de Jacó, realizando o seu último pedido, segundo esta tradição, Jacó foi enterrado na caverna de Marquepelá, lugar onde foi sepultado o sepultamento de Abraão e de Sara.
Nós temos aqui a conclusão do livro de Gênesis. Passamos desde o momento da criação, uma história de pecado, a vocação de Abraão, de Isaac, Jacó e, por fim, a José e as tribos do Egito. Nessas histórias aprendemos sobre o relacionamento de Deus com o mundo e também com Israel. Aprendemos sobre Deus Criador, juiz e redentor. Encontramos um Deus que aceita a fraqueza da humanidade e continua a nos amar. Um Deus que guia, um Deus que nos orienta, um Deus capaz de tirar o mal e sempre colocando um bem. Dele nunca será todo o mal. A gente pode tirar sempre um bem de uma coisa ruim que nos aconteça. Tem sempre uma educação, um ensinamento de Deus para todos nós. A história continuará em nossas vidas como sendo fruto deste amor de Deus pela humanidade. Espero que vocês tenham gostado e a próxima aula já entramos no livro de Êxodo.